E aí pessoal do canal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Fertilidade, que é o quadro aqui do nosso canal onde a gente responde as perguntas de quem está acompanhando a gente e perguntas que foram enviadas lá no Instagram e perguntas que foram enviadas aqui no canal no YouTube para a gente responder. Então senta aí, aproveita, e quero aproveitar aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal, encaminhar para quem vocês sabem que está tentando engravidar. O canal tem bastante informação legal, principalmente para as pessoas que estão tentando engravidar, para as pessoas que já perderam gestação, pessoas que tiveram alguma dificuldade ou que estão aí no começo da gestação. Então vamos para o nosso Café com Fertilidade desse sábado e espero que vocês gostem. Bom pessoal, vamos lá, a gente selecionou algumas perguntas aqui para tentar responder. A Niela Mota, ela perguntou o seguinte: doutor, quantos dias após o início da menstruação é o meu período fértil? Essa é uma pergunta bem interessante. A gente até gravou um vídeo que deve subir no canal, que são os erros que as pessoas cometem aí para aumentar as chances de engravidar. E por incrível que pareça, tentar acertar ali o dia fértil, ele não é bem considerado um erro, mas ele preocupa um pouco a gente que é da reprodução humana. Por quê? Porque pessoas que são férteis, elas não precisam acompanhar o ciclo, né? Se você já está acompanhando o ciclo, é que já existe ali uma subfertilidade, e isso pode realmente diminuir um pouquinho as chances de você, ou fazer com que você postergue muito a gravidez, tá bom? Mas respondendo a pergunta da Daniela, então, é super importante a gente saber quantos dias de ciclo menstrual você tem. Se você quiser saber realmente quando está ovulando, você conta os números de dias do seu ciclo. Então, a primeira premissa para você acertar o dia da ovulação é ter um ciclo menstrual regular, né? Se você tiver um ciclo menstrual irregular, você realmente nunca vai saber quando está ovulando. Tem um ciclo menstrual regular, conta quantos dias são. Como conta, Luiz? É do primeiro dia da menstruação até o último dia do ciclo, ou seja, o primeiro dia da próxima menstruação termina o ciclo. Então, se você, por exemplo, menstruou hoje e o próximo dia da próxima menstruação for no 31º dia do próximo mês, o seu ciclo tem 30 dias. Se o seu ciclo tem 30 dias, a segunda fase do ciclo, que chama fase lútea, tem sempre 14 dias. Então você vai estar ovulando no 16º dia, tá bom? Um outro exemplo é se o seu ciclo tem 28 dias, você ovula sempre no 14º. Se o seu ciclo tem 32 dias, você ovula no 18º. Então são sempre o número de dias do seu ciclo menos 14. Só que os 14 são os do final, a segunda fase do ciclo é fixa. Então, a sua primeira fase, que vai ser a fase mais comprida ou mais curta, dependendo do número do ciclo. Combinado? Então, por exemplo, se você está ovulando, se você está menstruando a cada 25 dias, a sua ovulação está no 11º dia, tá bom? Bom, mas fica atenta com isso. Se você está calculando a idade do fértil, o período fértil, é que provavelmente você já tem mais um ano de tentativa, e mais de um ano de tentativa já deve se procurar ajuda. Raquel Gonçalves pergunta aqui: qual que é o estado da clínica de vocês? Obrigado, Raquel. A gente está em São Paulo. O Baby Center é uma clínica de reprodução humana que está situada em São Paulo, e eu vou deixar aqui embaixo para vocês o site da clínica para vocês entrarem em contato, inclusive com a nossa equipe toda aqui, para tudo que vocês precisarem de ajuda. Obrigado, Raquel, pela pergunta. Vamos lá, Karen Neves perguntou o seguinte: doutor, você indica congelamento de células tronco? Então vamos falar um pouquinho sobre células tronco. Existem algumas doenças médicas que podem ser tratadas através de células tronco. Alguns anos atrás isso começou a ser cada vez mais frequente, onde se criaram alguns bancos de células tronco. E em São Paulo, por exemplo, existem alguns. E algumas doenças neurológicas e algumas doenças hematológicas, elas podem ser realmente tratadas através de célula-tronco. Então, eu nunca contraindico, tá bom? Eu sempre converso muito bem com o casal, os prós e os contras. Então, vamos falar rapidamente alguns prós. Durante o parto é possível ter grande número de células-tronco ali, sem grandes prejuízos e sem grandes procedimentos, ou seja, você pode congelar as suas células-tronco ali sem grandes procedimentos médicos adicionais, tá bom? São células do cordão umbilical. Lado contra, a incidência do uso, né? A gente acabou congelando muitas pacientes e tem uma chance estatística pequena desses casais usarem.
E o segundo ponto é que você cria ali um custo para você poder manter aquelas células tronco congeladas. E a terceira coisa é que pode ser que você não consiga usar aquelas células porque a doença que você vai ter no futuro não é tratável através das células tronco. Então, realmente, estatisticamente falando, existe uma chance muito pequena. Existem outros doadores que são possíveis depois que você teve ali a sua doença, mas se você congela, você pode seguir em frente. Quer apertar pausa? Pode continuar? Tá. Combinar, cara, então esses são os prós e contras. Célula-tronco é um assunto bem interessante, né? Realmente a gente vê algumas pessoas que precisaram usar e foi super importante para elas, mas a grande maioria das pessoas que congelaram nunca vão usar e nunca vão precisar usar. Beleza? Bom, vamos lá então para a última pergunta. Doutora Luciana Santos, 2603. Fala sobre tumor de hipófise de prolactina alta, por favor, doutor. Então vamos lá, ó. A reprodução humana, ela é focada nesses hormônios que estão relacionados ao ciclo menstrual. E existe uma glândula no corpo que chama hipófise. Ela é dividida em hipófise anterior e hipófise posterior. Alguns hormônios são produzidos e secretados na hipófise anterior, que é o caso do LH, que é o caso do FSH, que é o caso do TSH também, que são os hormônios que estimulam a tireoide, tá bom? Existe a hipófise posterior, onde ela libera e secreta ali um hormônio chamado de prolactina. Basicamente, a prolactina é um hormônio que coordena a secreção de leite durante a amamentação. Existem algumas outras funções dela, mas basicamente a função principal é coordenar a liberação do leite. O que a gente sabe é que pessoas que têm prolactina alta, elas cortam a menstruação. Então, basicamente, o corpo entende ali que a prolactina alta, a hiperprolactinemia, ela age ali no hipotálamo através dos neurotransmissores e inibe a secreção de um hormônio chamado de GnRH e, por consequência, inibe a ovulação e causa falha de menstruação ou amenorreia. Então, um dos principais sintomas para quem tem hiperprolactinemia é a amenorreia, ou seja, a parada de menstruar. Existem alguns tumores, né, que é especificamente o caso aqui, a pergunta da Luciana, que são tumores de hipófise posterior, que fazem com que a paciente tenha aumento de prolactina. São os adenomas hipofisários, são tumores secretores de prolactina. Esses adenomas, eles podem ser pequenos, os microadenomas hipofisários, ou eles podem ser grandes, os macroadenomas hipofisários. E se você descobre que a paciente tem a prolactina alta, você deve pesquisar esses tumores, e se a paciente tem esses tumores, existem vários tratamentos. Existem controles com remédios para cair a prolactina até a paciente se tornar ovulatória, ou existem até cirurgias para retirar desses tumores, tá bom? Então, Luciana, se você tem a prolactina alta e você tem repercussão da menstruação, você deve sim tratar a prolactina para voltar a ser ovulatória e voltar a engravidar. Pessoal, era isso. Eu quero muito agradecer essas perguntas que vocês têm mandado aqui pra gente no Café com Fertilidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar a gente aqui no Mundo FIV, que tem bastante informação interessante dessas pacientes que estão perguntando. A pergunta delas pode ser a pergunta de vocês. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Um abraço, vejo vocês no Instagram. Não deixa de seguir a gente lá também, @Dr. Luiz Pina, e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Um abração.